Nós temos falado bastante sobre os irmãos e também temos sido muito abençoados esses dias com a sua comunhão. De repente a gente vai acertar. Eu acho que a gente estava melhor. Eu acho que o primeiro estava melhor, mas esse também ficou bom. Não é? Está bem aí atrás, está ouvindo tudo. Muito bem. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre a autoridade das Escrituras. Parece que nós temos um problema aí. Nunca se vendeu tanta Bíblia, nunca foi tão fácil o acesso ao livro sagrado. As pessoas têm Bíblias, as igrejas em toda esquina das grandes cidades do Brasil. Então, nós não lidamos mais com aqueles problemas, ou com aquele grande problema da Idade Média, quando a Bíblia era um livro que se tornou propriedade da igreja medieval e não foi repartido com o povo. Hoje nós temos a Escritura bastante divulgada e todos têm fácil acesso às Escrituras. Mas nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Não importa, é muito bom que você tenha a Bíblia na sua mão e que você leia a Bíblia. Mas a crise é a seguinte: as Escrituras têm autoridade sobre a sua vida, porque as pessoas conhecem a Bíblia, conhecem versículos, conhecem textos, estão familiarizados com a linguagem da Escritura. Mas a questão a Escritura tem autoridade sobre a sua vida. A sua vida é dirigida pela Escritura. Enfim, a causa fundamental das dificuldades da igreja hoje reside numa coisa chamada crise de autoridade. Quando você vai lidar, por exemplo, com um crente que está em pecado claro, aberto, invariavelmente você vai ouvir uma resposta do crente quando ele não está quebrantado, não está endurecido do seu pecado. Ele vai relativizar a autoridade da Escritura ou a interpretação do texto que você está usando para corrigir o pecado dele. Pastor, essa é a maneira como você entende esse texto. Eu tenho outra opinião a respeito disso. Então, se eu acho que é assim, eu acho que não é assim, e assim relativiza-se a compreensão da Escritura para não obedecer a Escritura. Então, qual é o referencial de autoridade absoluta para o verdadeiro cristão? Quem está no universo autorizado a dizer se uma coisa é certa ou é errada? Essa questão, ela foi disputada no Jardim do Éden. Quando Eva disse para Satanás que Deus tinha dito que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comessem, certamente morreriam. Satanás disse: é certo que não morrereis. Daí nós tínhamos, a princípio, um único referencial de autoridade. Deus tinha dito: se comer, morre. Agora nós temos dois referenciais de autoridade. O diabo chega e diz: não, pode comer que você não vai morrer. Então aí Eva e Adão ficaram nessa bifurcação. Eles tinham que escolher qual referencial de autoridade absoluto governaria sua decisão naquele momento. Naquele momento, o que ele fez? Ele elegeu a palavra de Satanás como referencial de autoridade. Daí então, a queda. Desde lá, nós caminhamos debaixo dessa tendência maligna, pecaminosa. E quando nós chegamos a Cristo por intermédio, por meio da Escritura, pela mediação da palavra escrita. E nós vamos ver como essa palavra escrita, ela foi nos dada para governar a nossa vida, para ser o nosso referencial absoluto do que é verdade e do que não é verdade. Os batistas, aliás, têm na sua Constituição o seguinte artigo: a Bíblia é nossa única autoridade, a
nossa única regra de fé e conduta. Mas isso muito precariamente se desdobra na vida prática. Mas essa pergunta, qual a causa fundamental, qual o referencial de autoridade absoluta para o verdadeiro cristão? Lutero respondeu isso há 500 anos atrás, na Dieta de Worms, quando ele estava sendo derrocado por aquela assembleia para definir se ele seria ou não preso, morto, perseguido, perdoado pela igreja medieval. E quando ele foi colocado diante disso, diante dessa pergunta, ele respondeu: minha consciência está aprisionada à Escritura. A minha consciência foi aprisionada pela palavra de Deus. Então, essa foi a resposta de Lutero. Quando ele foi incitado a voltar atrás daquelas afirmações muito bíblicas, muito escrituristas que ele tinha feito e que contradizia a igreja medieval, então ele não teve dúvidas, mesmo correndo um sério risco de vida. Ele disse: a minha consciência foi aprisionada pela palavra de Deus. Então, Paulo tem a intenção, diz ele, de levar todo pensamento cativo a Cristo. Todo pensamento cativo a Cristo, todo baluarte de raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora, nós crentes, regenerados, verdadeiros cristãos, nascidos de novo, nós sabemos que a Bíblia é a palavra autoritativa para a nossa vida. Por que nós sabemos disso? Porque nós temos o testemunho interior do Espírito. A prova mais contundente, mais cabal de que a palavra de Deus, de que a Escritura é a palavra de Deus para mim, é a palavra de Deus, enfim, é a palavra absoluta de Deus, e ela é a autoridade para mim, nasce desse testemunho interior principalmente. O Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito de que essa palavra, que essa Escritura é a palavra autoritativa de Deus. Nenhum crente verdadeiro deveria ter essa dúvida, porque ele tem dentro dele o testemunho de que aquela palavra que o transformou, que o modificou, que o alcançou para Cristo, é sem dúvida a palavra autoritativa de Deus para si. João Calvino diz assim: a Escritura é autenticada por si mesma, portanto é necessário que o mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas penetre em nosso coração, para que nos persuada de que eles proclamaram fielmente o que lhes fora divinamente ordenado. Aqui é onde reside o X da questão. O mesmo Espírito que autorizou os profetas, que soprou sobre os profetas a palavra divina, tem que operar dentro de nós esse mesmo Espírito para nos persuadir de que a palavra proferida pelos profetas e pelos apóstolos, que a palavra escrita de Deus é a palavra de Deus viva, verdadeira e absoluta. Então, para nós, isso tem que ser definido claramente. A Bíblia é a voz de Deus. O Deus vivo fala por suas páginas. A Escritura é uma terra santa, onde o coração e a mente das pessoas podem entrar em contato com Deus vivo. Você não tem como tocar em Deus sem a mediação da palavra escrita. A palavra escrita é essa terra santa, onde a mente das pessoas podem encontrar Deus. O conhecimento de Deus exige duas coisas. E essas duas coisas passam inevitavelmente pela autoridade da Escritura, pela veracidade da Escritura, pela eficácia da Escritura. Primeira coisa, para nós conhecermos a Deus, é que Deus tem que se revelar nas Escrituras. O homem não pode, por si mesmo, alcançar o conhecimento de Deus. Nós não temos como, por nós mesmos, chegar a conhecer a Deus. Os filósofos da Grécia, eles tentaram descobrir ou entenderam que existia um ser superior, um
princípio racional no universo, um Criador, um princípio fundamental de todas as coisas. E eles pensaram e saíram atrás disso por meio dos seus raciocínios, mas a Escritura vai dizer que o máximo que eles conseguiram foi tatear no escuro. Depois de buscas e buscas a respeito do conhecimento da verdade última, ou de um ser supremo, ou de uma realidade fora do mundo físico, o que é que os gregos construíram? Os filósofos fizeram? Contribuíram para quê? Para que a Grécia se tornasse um panteão de deuses. Atenas, nos dias de Paulo, tinha mais deuses do que homens. Eles mergulharam na idolatria, eles se confundiram na sua busca de Deus. Por quê? Porque a mente natural não tem como conhecer a Deus. Ou Deus se revela, ou o homem não tem como conhecê-lo. E Deus se revelou pelas Sagradas Escrituras. Então esse ponto é fundamental, é extremamente indispensável para o conhecimento de Deus. O segundo ponto, a segunda coisa, a segunda exigência, é que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração. Então, de um lado, nós temos Deus que se revela na Escritura. Sem a Escritura, nós não temos como conhecer a Deus. E, por outro lado, o Espírito Santo tem que pegar essa palavra e aplicar no nosso coração. Atos 16, por exemplo. Paulo estava em Filipos pregando para um grupo de mulheres. Todos ouviram a sua pregação. Mas no final da pregação, Lucas vai dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia, abriu o entendimento de Lídia para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Então veja, todos naquele primeiro momento ouviram a mesma palavra, a mesma proclamação, mas aquele conhecimento só foi revelador, só foi eficaz, só operou eficientemente no coração de Lídia. E a Escritura, no próprio texto, dá a resposta. Por que a Escritura operou eficientemente no coração de Lídia? Porque o próprio Deus, o próprio Senhor, abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse as Escrituras. Então isso estabelece dois princípios reguladores aqui. Primeiro, o Espírito Santo sempre vai usar a Escritura. Não existe a possibilidade, não é o que Deus tem feito no decorrer da história, é se revelar a parte da Escritura. Então, quando você vê alguém que está conversando com Deus diretamente, sem a mediação da Escritura, desconfie. Qualquer coisa fora da Escritura, que é alegada como vindo de Deus, é para deixar o crente maduro, crente bem fundamentado em uma atitude de defesa, porque nós não acreditamos que Deus tenha se revelado na Escritura e depois ele ignore essa revelação e forneça aleatoriamente revelações alternativas. Agora, por outro lado, a convicção de que Deus fala na Escritura nos dá muita ousadia para viver a vida cristã, nos dá muita força no nosso testemunho. A singular ousadia dos reformadores vinha dessa convicção. Lutero, Calvino, Martin Luther, enfim, todos os reformadores e os pré-reformadores, esses homens que fizeram diferença, eles eram movidos pela mais absoluta convicção de que Deus falava através das páginas das Escrituras. Então isso foi que deu força para eles empreenderem toda a reforma que eles empreenderam porque eles estavam debaixo dessa convicção. Recentemente, Steve Lawson comentou uma entrevista que um televangelista norte-americano chamado Joel Osteen deu numa rede de televisão. Durante a entrevista, a pessoa que estava entrevistando o Joel Osteen perguntou para ele, fez várias perguntas para ele. Você acha, por exemplo, que Deus só salva as pessoas por meio de Cristo? Aí a resposta é: bom, eu penso que, eu acho que Deus vai considerar
pessoas que nunca conheceram Cristo e que têm um coração bom. Então, de repente, eu não sei, eu não me sinto com autoridade para julgar se Deus pode ou não salvar uma pessoa dessa, tal. E cada pergunta, ele responde sempre assim: bom, eu não sei, eu penso talvez que... Então, quando Steve Lawson coloca o vídeo, ele respondendo cada pergunta feita a ele com essa humildade, Steve Lawson assim, muito enfaticamente diz: dê nos homens que tenham certeza da verdade, dê nos homens que tenham certeza de que a palavra de Deus é a verdade, dê nos homens que tenham convicção de que Deus fala pela Escritura, porque nós estamos cansados de ouvir homens que relativizam, que não têm certeza de nada, que não têm convicção de nada, que não sabem dar, não confiam que a Escritura tem a resposta correta, exata, avalizada, total para o povo de Deus. Os reformadores, o grande trabalho dos reformadores, o maior trabalho deles foi restaurarem a autoridade da Escritura. Eles defenderam que o Deus vivo falava ao seu povo diretamente pela autoridade de suas páginas. Os reformadores restauraram a autoridade da Bíblia, restauraram a autoridade da Escritura e defenderam que Deus realmente fala por meio dela. Essa verdade estava sepultada na igreja medieval. Na igreja medieval, o povo não tinha acesso à Escritura. Então Deus falava por meio do magistério da igreja. Entretanto, a igreja medieval estava profundamente desviada da palavra, tinha abandonado a palavra e mergulhado em superstições. Então, o que acontecia era que o povo não tinha mais como ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a Escritura fazia parte daquele índice de livros proibidos. Então, a igreja falava sem a Escritura. Os sacerdotes, os padres eram absolutamente analfabetos de Escritura. A igreja falsificou as principais doutrinas da Escritura, se transformou numa instituição de poder absoluto e escondeu a Escritura. Então, por isso que a reforma joga com uma força muito impetuosa, porque os reformadores restaram a autoridade da Escritura. As catedrais medievais, elas tinham no centro delas um altar, onde se oferecia pretensamente o sacrifício de Cristo outra vez. O púlpito era lá no canto, lá esquecido. Por quê? Porque não se pregava a palavra. Mas com a introdução da reforma na Europa, o que aconteceu foi que as catedrais destruíram aqueles altares blasfemos e colocaram bem no centro de suas naves, ou no principal lugar mais visível de suas naves, o púlpito, querendo dizer que a reforma tirava a palavra do canto e colocava a palavra no centro da vida da igreja agora. Então, essa palavra de Deus é o único instrumento do Espírito Santo para produzir o povo de Deus, para produzir nova vida nos pecadores e para produzir santidade em nós. A Escritura é o instrumento que o Espírito Santo usa para produzir vida. O Senhor Jesus disse que o vento sopra onde quer e a gente ouve a sua voz, mas a gente não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há pessoas nascidas do Espírito, e essas pessoas nascidas do Espírito são invariavelmente nascidas pelo Espírito, utilizando a palavra de Deus e aplicando em suas vidas. A palavra de Deus ela gera vida. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: olha, vocês podem ter muitos preceptores, muitos instrutores, mas um só é o vosso Pai, porque eu vos gerei em Cristo pelo Evangelho. Então, a questão, Paulo se estimava tanto no poder da palavra de Deus, que quando ele chegou em Corinto, ele disse que eu nada me propus saber entre vós senão Cristo e este crucificado. E ele pregava aquela palavra porque ele confiava que aquela palavra era o único instrumento adequado para o Espírito Santo produzir
vida nova, regeneração e, por consequência, uma igreja na cidade de Corinto. Paulo, escrevendo para Filemon, ele recomenda que Filemon perdoe um escravo fugitivo, um ex-escravo dele chamado Onésimo. E Paulo diz: solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Onésimo foi um escravo que fugiu de Colossos, da casa de Filemon, e não se sabe como ele foi ser preso justamente onde Paulo já estava preso também. E ali Paulo pregou o evangelho para ele e ele se converteu. Então Paulo manda ele de volta, depois que ele foi liberto, e pede para Filemon recebê-lo, perdoá-lo, etc. E Paulo então diz: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então a pregação de Paulo gerou uma nova vida em Onésimo. Então os verdadeiros crentes, eles são gerados e chamados eficazmente pela palavra. Outro dia, e eu vou falar isso apenas para tornar claro esse ponto, eu escutei David Keelan falando que estava fazendo um show numa cidade do interior, ou de Santa Catarina ou do Espírito Santo, eu não lembro agora. E numa cidade, o show dele estava sendo transmitido pela rádio FM. E numa cidade próxima dali, uma freira telefonou para ele depois do show dizendo que tinha colocado uma caixa de som lá na frente da casa dela e juntou muita gente para ouvir o show dele. E quando ele cantou a música lá, uma música que eu não lembro o nome, chuva, sei lá, coisa assim, faz chover, coisa assim, não sei quantas pessoas se converteram. E eu fiquei assim muito impressionado, porque como que uma música foi capaz de levar tantas pessoas a fé em Cristo? Eu fui ouvir a música e eu fui ler a letra da música, e a letra da música não diz nada. Ela não fala sobre a morte de Cristo, ela não fala sobre a perdição dos pecadores, ela não fala sobre o Evangelho. Ela apenas diz: vai chover bênção, vai chover milagre, vai chover não sei o quê. Então é óbvio, é claro que ali não houve conversão. Por quê? Não pode haver verdadeira conversão sem a apresentação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é o anúncio da morte de Cristo no lugar dos pecadores, pregado com a autoridade do Espírito Santo. Então, se você prega alguma coisa que é capaz de mobilizar emocionalmente as pessoas, mas essa coisa que mobiliza as pessoas emocionalmente a ponto de levá-las às lágrimas, e é uma devoção aparente, se o conteúdo dessa coisa não é o Evangelho, não houve produção de vida, porque o Espírito Santo não se utiliza de uma coisa sem conteúdo para produzir vida. O instrumento eficaz que o Espírito Santo usa para produzir a igreja, produzir os santos, produzir vida nova, é a palavra escrita de Deus, são as Escrituras. O Evangelho é uma convocação vinda do trono de Deus, passando pela cruz do Calvário. Os pecadores precisam ser convocados pela pregação do Evangelho para virem ao Calvário, contemplar a sua perdição, sua condenação e clamarem por um Redentor que está pregado na cruz, sangrando no lugar deles. Então essa convocação é feita pela proclamação da palavra. A respeito do testemunho interno do Espírito Santo, não somente o nosso novo nascimento, mas também o nosso completo crescimento em sabedoria espiritual e nosso conhecimento de Deus são resultados da obra do Espírito Santo em nossa vida e em nossa mente por meio das Escrituras. E nenhuma compreensão espiritual é possível separada dessa obra. Nenhuma compreensão espiritual válida é possível sem o uso da Escritura pelo Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo é, portanto, a razão pela qual a Bíblia é aceita como autoridade final em todos os assuntos de fé e prática por todos que são filhos de Deus. Eu, como filho de Deus, eu sei que a Escritura é a palavra autoritativa de Deus, não porque algum mestre humano me convenceu, não porque algum doutor em teologia me convenceu com argumentos acadêmicos. Não, eu sei que a palavra de Deus, que a Escritura é o testemunho autoritativo de Deus, porque por causa do testemunho
do Espírito Santo em mim. Eu sei disso, dentro de mim eu tenho essa certeza. O Espírito Santo cravou essa certeza na minha alma e na alma de todo aquele que conhece o Senhor. Então, Deus governa o seu povo, irmãos, por meio da Escritura. Deus governa o seu povo por meio da Escritura. Daquilo que testemunhamos da atividade de Deus na história, fica evidente de que Deus quer governar o seu povo pela Escritura, por sua palavra, por meio desse livro chamado Bíblia. Uma constituição escrita que nada mais é que a sua palavra. Quando você lê um livro qualquer, um livro de literatura qualquer, um romance, um livro de história, uma biografia, você lê o livro e o livro não interage com você. Você lê lá a biografia da pessoa, você adquire conhecimento, é gostoso ler e tal. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe uma coisa claramente. Você percebe que a Bíblia leva você para o canto da parede. A Bíblia está querendo uma resposta sua. A Bíblia pressiona você. Ela quer arrancar uma resposta do seu coração. Ela quer corrigir você. Ela quer governar você. Essa sensação, todo mundo que lê a Bíblia tem. É por isso que o incrédulo, ele começa a ler a Bíblia e se ele não se converte, ele abandona a leitura da Bíblia. Porque ele não suporta a interação com a Bíblia. A pressão que a palavra exerce sobre ele é imensa, é grande. E ele foge da Bíblia. A Bíblia está cheia de autoconsciência canônica. A Bíblia está toda hora reivindicando a origem divina para si. A própria Bíblia reclama constantemente a autoridade divina. Então a Bíblia é cheia dessa autoconsciência canônica. Tanto Jesus quanto os apóstolos, eles usavam as Escrituras de maneira normativa e canônica. Ela é a palavra de Deus, e porque é a palavra de Deus, ela vai governar a minha vida. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, e nós vamos ver isso aqui acontecendo na vida do Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, a partir do verso 13. Vamos ler esse texto aqui. Vamos degustar esse texto aqui. Vamos tomar esse pão vivo para nós aqui nesse momento. Pausadamente. Lucas 24, começando no verso 13. Acompanhe. Naquele mesmo dia, dois discípulos de Cristo estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos, como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus do Nazareno, que era para um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
Então veja bem, irmãos, Jesus se aproxima deles, eles estão discutindo coisas a respeito de Jesus, eles estão surpreendidos pela morte de Cristo, desanimados porque Jesus morreu. E então Jesus diz para eles, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. O que Jesus fez? Começando por Moisés e por todos os profetas, foi mostrando para eles tudo que a respeito dele estava escrito lá. Então Jesus usa as Escrituras de forma absolutamente autoritativa como palavra de Deus. Quando Satanás investe contra Jesus no deserto, Jesus rechaça cada uma das tentativas de Satanás usando a palavra de Deus. Jesus rebate a acusação dizendo: está escrito. Está escrito. Então a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a Escritura para o Senhor e para os apóstolos, não era um exercício acadêmico. A palavra, de fato, era o governo da vida deles. Era o fator governante de suas decisões. O principal assunto das Escrituras é Cristo. E o próprio aqui vai mostrar para os dois discípulos de Emaús que Moisés, os profetas, toda a Escritura do Antigo Testamento estava cheia de coisas a respeito dele, de revelação a respeito dele, de profecia a respeito dele. Ao ler as Escrituras, quem é que você encontra? O objetivo da Escritura, de fato, cada uma de suas partes, é revelar Jesus, é mostrar Cristo. Ele é o centro da Escritura. A Escritura promete Cristo lá na queda, quando no cenário da queda, Deus se aproxima do homem e da mulher e ali já promete Cristo, quando diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali, Cristo já estava prometido. No próprio cenário da queda, o Senhor já estava prometido. Prometido aonde? Prometido na Escritura. Depois ele foi prometido a Abraão também na Escritura. Em Gênesis 28, o Senhor diz para Abraão: a tua descendência será como o pó da terra. A tua descendência vai se estender para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui a Escritura está prometendo Cristo a Abraão. No Novo Testamento, essa promessa se cumpre. Em Gálatas 3,16, a palavra vai dizer: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz que aos teus descendentes, como falam de muitos, mas de um só descendente, que é Jesus Cristo. Então, o assunto central da Escritura é Cristo. Se alguém quer conhecer a Cristo, tem que ir para a página dos profetas, de Moisés, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A Escritura é a revelação de Jesus Cristo. Agora, no princípio eu falei, e volto a falar agora, que tem que haver uma combinação da Escritura com o Espírito Santo. A combinação da revelação escrita e a ação iluminadora do Espírito Santo no interior do homem é a chave que abre os nossos olhos para ver Deus, para conhecer Deus. Então, você vai conhecer pessoas que leem a Bíblia por outras finalidades e não entendem a mensagem da Bíblia. A Bíblia é uma mensagem cerrada para ela. Por quê? Porque sem o Espírito Santo nós não temos como conhecer a Escritura. A Escritura, o testemunho interior do Espírito, a iluminação interior do Espírito, se junta à Escritura para nós entendermos e compreendermos a revelação escrita. Essa combinação da palavra escrita com o testemunho interior do Espírito Santo, ou com a iluminação interior do Espírito Santo, ela nos livra de dois erros. Primeiro, a mistificação da revelação. Se Deus se revela pela palavra, mediante a aplicação da palavra pelo Espírito Santo em nós, então nós ficamos libertos do primeiro erro. A tentativa de mistificar a revelação. O que significa isso? Eu estava no monte orando, aí de repente eu vi uma voz dizendo: meu filho, você vai descobrir
a cura do câncer. Sai pelo Brasil inteiro, pregando uma cruzada pela cura do câncer. O camarada sai dali e sai das igrejas, e eu estou citando fato real que eu conheço. Ele sai dali dizendo: olha, Deus me disse que eu saísse pelas igrejas do Brasil, pregando uma cruzada de oração pela cura do câncer. Muito bem. Então essa pessoa está alegando um processo revelacional mistificado. Ela teve acesso a uma informação de Deus, a uma revelação de Deus, sem a mediação da Escritura. O que é que nós fazemos? Nós rejeitamos tal tipo de revelação. Eu vou contar para vocês um exemplo trágico que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Quando eu era seminarista, eu conheci um membro uma pessoa lá da igreja, da cidade onde eu servi como seminarista. E esse rapaz foi embora para São Paulo, e ele voltou, não tinha nada a ver com ser pastor, ele era um comerciante, e anos depois ele volta como pastor. Ele vai ser pastor de uma igreja, eu não vou dizer o nome da igreja, mas ele vai ser pastor de uma igreja na cidade do interior de Pernambuco. E eles tinham lá um lugarzinho assim, pequeno como esse e tal. Aí então, o Senhor disse para ele, uma visão, que na noite de Natal do próximo ano, o Senhor Jesus iria vir para assistir o culto na igreja dele. E ele começou a pregar isso. E as pessoas acreditaram nisso, porque o ambiente dele é propício para as pessoas acreditarem em revelação extra-bíblica. Então o que aconteceu? Todo mundo começou a ajeitar o tempo. Então teve gente que vendeu geladeira, outro vendeu moto, outro vendeu carro, fez empréstimo e construiu um templo muito bonito, porque no dia de Natal, no ano tal, Jesus ia voltar. E eu estou falando de uma pessoa que eu conheço. Irmão, isso aconteceu. Um dia eu estava em casa, liguei a televisão, morava em Recife. Quando eu vi no noticiário policial, no dia 25 de dezembro, a polícia lá, a igreja, a multidão de pessoas arrancando porta, revoltada. Eu dei minha geladeira, eu guardei essa porta aqui, eu para me comprar outra geladeira para mim e tal. Dia 24 de dezembro, Jesus não veio para o culto. E ele ficou lá, ele acreditava nisso, ele ficou lá esperando, e Jesus não veio. Então houve uma revolta geral, os irmãos arrancaram dele, ele teve que fugir, a polícia interferiu. Então, estou citando um trágico exemplo, pois é desse tipo de perigo que nós somos guardados quando nós acreditamos nessa combinação de revelação escrita com a ação iluminadora do Espírito Santo. Então, o primeiro erro que nós somos preservados é da mistificação da revelação. E o segundo erro do qual nós somos culpados é o academicismo frio. O academicismo frio é aquele conhecimento da Escritura sem o Espírito Santo. É aquele conhecimento puramente acadêmico da teologia. Teologia morta, sem vida. Então há muitas pessoas, há muita gente versada em teologia, com doutorado em teologia, mas que pratica uma ortodoxia morta, sem vida. Então isso é um grave erro, é letal para a vida da igreja. Nós não queremos nem a mistificação que falsifica a revelação, que cria outra autoridade revelacional além da Escritura, mas também não queremos uma Escritura na boca de gente morta, que não tem vida, de quem não flui vida, porque a palavra de Deus, ela será, para ser eficiente, sempre acompanhada pelo trabalhar do Espírito Santo. Nós precisamos de orar pelo Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, para que ele ilumine nossas mentes, nossos corações, para compreendermos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que orava pelos Efésios para que o Senhor abrisse o entendimento deles, desse a eles pleno conhecimento do enorme valor da herança que eles tinham em Cristo Jesus. Nós precisamos orar para que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender o que é nosso em Cristo Jesus. Nós precisamos nos aproximar da Escritura na dependência do Espírito Santo, porque a Escritura é a palavra de Deus e o Espírito Santo é que abre o entendimento
dela para nós. Então, esse exemplo de mistificação da revelação, isso foi rejeitado no segundo século pela igreja. Surgiu no ano 156 da era cristã, um homem chamado Montano. Ele viveu ali na Ásia Menor, depois foi para Roma, e ele alegava ter revelação direta de Deus. O Espírito Santo falava com ele de maneira direta. Isso produziu uma forte reação na igreja, que reputou Montano como herético e nocivo à igreja, e ele foi expulso da igreja. As alegações dele não foram aceitas. E nós temos que ter essa atitude também. Irmãos, não aceite nada que vá além da Escritura. Não aceite nada que ultrapasse os limites da palavra. Não aceite, porque ninguém está autorizado a falar em nome de Deus se não se utilizar da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a boca de Deus que fala para nós. Então, para conhecer a Deus, nós precisamos das Escrituras. E, óbvio, do Espírito Santo. Somente assim, uma plena consciência da natureza da Escritura e da sua autoridade se torna clara em nossa mente e em nosso coração. Então, a questão aqui é, o grande ponto aqui é, nós temos que não apenas nos aproximar da Bíblia, como muitos de nós têm feito, mas nós temos que nos aproximar da Bíblia entendendo que ela é a autoridade sobre nossa vida, que ela reivindica o direito de governar nossa vida, nossas decisões, até mesmo nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2, manda que nós renovemos a nossa mente. A palavra de Deus precisa renovar a nossa mente, quer renovar a nossa mente para governar a nossa vida. Então, não trate a Escritura como um livro de literatura qualquer. A Escritura é o falar de Deus e o falar autoritativo de Deus. Quando a Escritura fala algo, ela fala com propriedade, com autoridade, e essa reivindicação de autoridade está nela de Gênesis a Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo reconheceu a autoridade da Escritura, como eu disse, nos textos que eu já citei, nos exemplos que eu já citei a respeito dele. Os apóstolos sempre entenderam que a Escritura era a autoridade final sobre a vida dos homens. A Escritura é o falar de Deus. E a igreja de Deus é formada por essa convicção. Se nós não temos convicção de que Deus fala pela sua palavra e fala de maneira normativa, autoritativa, então nós estamos entendendo errado as pretensões da revelação, as pretensões reivindicadas pela própria Escritura. Então pense nisso. A Escritura quer governar você. Deus quer governar o seu povo por meio da Escritura. Deus quer governar a sua igreja por meio da Escritura. Deus quer falar conosco por meio da Escritura. Então a Escritura deve ocupar um lugar central nas nossas afeições, deve ocupar um lugar central como regra, baliza, autoridade, norteadora da nossa vida. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, Deus bendito, todo-poderoso, Deus de toda a verdade, de toda santidade, nós te pedimos, Senhor, que nós, teu povo, voltemos, Deus, a considerar a Escritura com a autoridade que ela reivindica, a autoridade de governar a nossa vida, de determinar os limites da nossa caminhada. Deus, coloca a tua palavra no nosso coração, faz com que ela se estabeleça no nosso coração como um fator governante de nossa vida. Senhor, nós crentes amamos tua palavra, mas nós precisamos ganhar a visão de que ela é possuidora de autoridade sobre nossa vida. O Senhor nos ensina a não relativizar a tua palavra, mas a nos curvarmos diante dela. Deus, cura em nós, nos cura do pecado de querer adaptar as Escrituras a nós. Mas pelo contrário, o Senhor nos leva a moldar a nossa vida pela tua palavra, que é cheia de autoridade. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos,
Só aproveitando aqui um minutinho. Queria dizer para os irmãos que eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Fiquei muito impressionado com o amor de vocês, com o compromisso de vocês. Volto para Fortaleza, muito feliz. Volto para Fortaleza. A melhor das impressões. Tive o prazer de conhecer aqui alguns irmãos preciosos, que eu já conhecia através do lado da escola, curso online, né? O Rodrigo, o Tamires, o Wagner, o Fernando já conhecia até pessoalmente também, mas a Thalita, o Antônio Cachalá, que está lá, e a Beth eu já conhecia pessoalmente também, o Josafá, é um dos alunos brilhantes lá no nosso curso online. Então eu quero deixar aqui um abraço, saudade de vocês, e vocês estarão para sempre no meu coração. Muito obrigado. Que privilégio nós tivemos de tê-lo conosco, pastor. Amém. No nome da congregação também, no dia que atribuímos o caminho. É maravilhoso poder tê-los aqui. Já estão convidados. Quando quiserem voltar, serão super bem recebidos. Amém? Irmãos, nesse momento nós vamos contribuir, né, com alegria. Nós fazemos isso com uma adoração ao Senhor. E vou chamar o Tarso para vir orar pelas nossas contribuições. Hoje é aniversário dele. Ele vai vir orar. Depois nós oramos por ele. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por que o Senhor trouxe cada um aqui para ouvir a tua palavra. Sermos edificados. Obrigado pelo pastor que o Senhor trouxe aqui. Obrigado por essa comunhão que nós tivemos. Que o Senhor tenha nos acolhido, Deus, e tenha encontrado alguém lá em Fortaleza, Pai, para nos ajudar aqui. É a tua provisão, que você faz na favor dos teus. Te louvamos, Deus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem nos dado, Deus, muitas vezes mais do que aquilo que nós merecemos e do que te pedimos. E neste momento, Deus, eu te peço que o Senhor possa receber as nossas ofertas, as nossas contribuições. Que cada um aqui, Deus, entenda, veja isso como um mostra de adoração, não como um mostra de troca ou qualquer outra coisa. Então, Pai, recebe a nossa adoração, Deus, através das nossas ofertas e nossos dízimos. Que o Senhor seja glorificado através disso também em nossas vidas. E que não haja outro motivo para nós ofertarmos, além de glorificar o teu nome, através do nosso dinheiro também. Conhecemos que tudo aquilo que nós temos de ti, e a ti nós devolvemos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Recebe essa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos contribuir com alegria, irmãos. Irmãos, essa semana, essa segunda-feira, ainda haverá a reunião de oração, mas na quarta-feira nós vamos dar novas coordenadas de como as coisas vão ficar daqui em diante. Então, quarta-feira, na reunião de planejamento, a gente vai falar como é que as coisas vão ficar de agora em diante. Então, nós já decidimos ontem várias coisas com o pastor e vamos avisar para o povo na quarta-feira. Pode ser assim, né, pastor?
melhor assim. Quarta-feira. Então, na quarta-feira, quem puder, vem aí que a gente vai dar as novas coordenadas. Cadê o Tasso? As novas coordenadas de como vão ficar os horários dos cultos na congregação. Então, eu queria também que nós fizéssemos agora uma oração pela vida do Tasso. E aqui, Tasso. O Tasso está fazendo 26 anos hoje, né? Então ele tem nos ajudado aqui na congregação com o louvor. Chama a tua família, pode vir a tua família, cadê ela? A Joyce. Chama. Vamos ficar de pé, a gente vai fazer a oração pela vida deles. E em seguida vamos dar encerramento desse culto. Então eu queria agradecer a Deus pela vida dessa família que tem nos ajudado tanto aqui na congregação. Tasso, a Joyce, a Gabizinha, são pessoas muito importantes para nós. Aí quando nós terminarmos, você vem cumprimentar aqui o Tasso, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, o Senhor faz, está fazendo em nossa vida e ainda vai fazer. Que Teu nome seja glorificado. Como a Tua palavra diz, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Meu Pai, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela vida do pastor Cleiton, do irmão Paulinho, por todos esses ensinamentos, por toda essa instrução que essa congregação está recebendo. Nós cremos que é a direção do Senhor, Pai, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, coloco diante de Ti também hoje a vida do Tasso, da Joyce, da Gabizinha, essa família, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, que a cada dia mais, Senhor, ele venha ser um varão valoroso, um homem bíblico, um esposo, Senhor, exemplar para a igreja, para a sua esposa, um pai de família exemplar, um homem de Deus, Pai. Abençoa grandemente a vida dele, a sua esposa e a sua filha, Senhor. Nós te pedimos isso, eu te peço também pela vida de cada um que aqui está, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. No nome de Jesus Cristo. Amém. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. A igreja diga: amém. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Meu Tasso, vai lá dar um abraço no Tasso. Você deve estar entendendo,